Olá a todos, meu nome é Marcos Vitorino, sou engenheiro agrônomo, tenho 61 anos, trabalho com projetos de hortas comunitárias, hortas escolares desde 1985, profissionalmente. Iniciei meus trabalhos no Palácio Governo de São Paulo, no Fundo Social, no Palácio Governo. E já desde lá dos meus 21 anos, sempre gostei de trabalhos de hortas educacionais. Sou filho de um projeto de horta educacional. Em 1970 eu lembro, fazendo a primeira série, que tinha uma horta na escola para ajudar a incrementar a merenda escolar no município de Jandira, no estado de São Paulo. E adorava ver o zelador lá cultivando couve para botar na merenda. Então, aquilo sempre me chamou a atenção. Mais tarde, depois de um bom tempo, acabei cursando o curso de técnico em agropecuária na cidade de Itu, no Colégio Martinho de Siero, que era uma escola técnica. E de lá eu fui convidado a trabalhar no Fundo Social Palácio Governo, para trabalhar com hortas, e começamos a montar muita horta em escola, com apoio lá da diretoria de ensino. E a partir daí comecei a observar que cada escola tinha um professor diferente cuidando da horta, e a horta era trabalhada de acordo com o grau de interesse do professor. Então, se era professor de geografia, ele ia falar sobre agricultura, sobre solo, formação de solo. Se era professor de matemática, ele ia ensinar a fazer conta, a calcular metro quadrado, a altura das plantas. Ele usava a disciplina dele na horta. O de ciência ia trabalhar ecologia, insetos, natureza, compostagem. O professor de língua portuguesa ensinava como escrever os nomes das plantas, fazer plaquinhas, fazer redação sobre a horta. E aí, mais tarde, foi descobrir que isso daí se chamava interdisciplinaridade, que foi defendido depois com algumas teses falando do assunto, e transdisciplinaridade, que é onde uma disciplina trabalha em conjunto com a outra. E aí fui tocando a minha vida e a partir daí me especializei nessa área. Gosto muito, já montei muitos projetos. E agora eu vou falar de um assunto novo, que é justamente a questão do autista, dentro da horta educacional, que era uma questão que, se existia na escola antigamente, nós não sabíamos, não tinha nenhum estudo falando sobre isso, relativamente recente falando sobre isso, e cada vez mais tem tido mais a incidência de alunos com TEA, dentro de sala de aula, e muita gente não sabe lidar com o aluno, não tem muita paciência e tenta obrigar ele a participar da aula da mesma forma do restante dos alunos, e a gente sabe que isso não dá certo. Então eu vou mostrar aqui as experiências que a gente teve com horta, que tem alunos de aprendizagem normal e com aprendizado focado aí para alunos com TEA. Bom, antes de começar a apresentação, eu queria avisar que o conteúdo do slide aqui, as imagens que retratam pessoas foram geradas por IA, através do Gemini, e não representam indivíduos reais. É utilizado apenas por fins ilustrativos. Algumas delas você vai ver que é artificial, mas tem muitas das imagens, a grande maioria delas, elas são realmente muito próximos do real, e pode ser que alguém aí venha falar alguma coisa sobre direito de imagem, alguma coisa assim. Então já vou avisando que a fonte das imagens aí é da Gemini, que é do Google, que inteligência artificial, tenho usado bastante para montar aulas, porque eu consigo, através do prompt,
descrever aquilo que eu quero falar, tá bom? Então, vamos tocar aí. Bom, a horta escolar como ferramenta de participação para alunos com TEA ou transtorno do espectro autista, né? Ela é fundamental aí para descobrir não só as questões de hiperfoco, ou até para você poder fazer a interação dela com o restante dos alunos, que aos poucos eles vão começando a entender as atividades que vão ser feitas todos os dias. Eu tive o caso, inclusive, de um aluno autista que ele não interagia, mas quando ia para a horta, ele já pegava o cestinho com os regadorzinhos e saía distribuindo para os outros, para todo mundo participar. Então, ele já começava a interagir, já sabia o que estava acontecendo. Então, eu vou mostrar algumas experiências que tem. A verdade, a gente precisaria hoje montar um projeto específico para isso, para poder começar a identificar tudo o que acontece na horta com aqueles alunos e ensinando qual o melhor caminho individualmente, né? A horta na escola ela é uma ferramenta pedagógica. Você vai poder ensinar boa parte das questões da apostila na prática lá fora e sem ter que seguir um roteiro especificamente. Então, dessa forma, dá para ensinar ele, ensinar matemática, ensinar a ler, escrever, ensinar cores, a interação com os seres vivos, tudo aquilo que aparece na horta, trabalhar texturas, e a gente vai aos poucos trabalhando melhor isso daí. Existe uma questão muito legal dentro desse trabalho na horta, que é a questão de você poder individualizar, né? Trabalhar individualmente o aluno diagnosticado com TEA. Normalmente ele gosta de ficar no mundinho dele, quietinho, depende realmente do grau, né, dele, desse diagnóstico, mas a grande maioria gosta de ficar num cantinho interagindo, não brinca com os outros. E na horta é legal que você começa a entender o grau de interesse. Além do que eu lembro que a gente tinha alguns problemas em escola de crianças que chegavam irrequietas, nervosas, não queriam ficar dentro de sala de aula, eles têm realmente muita dificuldade de ficar preso em sala, né? Ambiente fechado para ele é um problema. E quando levava ele, uma pessoa acompanhava esse aluno na horta, levava um regador, ele ia lá, molhava a horta, passava uns 15 minutinhos na horta, quando voltava para a sala de aula, ele participava de todas as atividades, ele se acalmava, e a partir daí começou a ser uma rotina. Sempre que ele começava a dar trabalho em sala, ele ia um pouquinho na horta. Quando voltava, ele já começava a se concentrar novamente. Naquele tempo, nós não sabíamos que era o autismo, né? Não, a gente achava que aquele moleque lá era encapetado, espoleta, cada um falava uma citação diferente, porque falava com esse aluno tem problema, né? E como não tinha nenhum acompanhamento psicológico, a gente não tinha noção. Naquela época lá, 30 anos atrás, nunca se pensava em falar em autismo, né? Dentro da escola. Então, isso é muito legal, inclusive para você identificar o hiperfoco e a partir disso começar a trabalhar as disciplinas em cima daquele hiperfoco. Uma questão aqui é a questão da interação social, de trazer ele para trabalhar em grupo. Você começa aos poucos trazer ele e começa a participar. Eu lembro que aqui na cidade de Paranavaí, no estado do Paraná, que quando eu ia na horta e tinha alguns alunos que começavam a se dispersar, eu chamava eles para ir correr num caracol pintado no chão e começava a correr, todos vinham e começavam a correr em fila junto.
E aí, quando eu via que estava todo mundo participando, eu voltava para a horta, todos voltavam a fazer atividade de novo, eles paravam de se dispersar. Então, aos poucos a gente vai aprendendo como lidar. Eu falo que com um aluno autista você não planeja a aula, é ele que diz o que ele quer fazer e ele que ensina você como trabalhar com ele. Então você tem que ter muita observação. É importante ter um professor auxiliar ali com um caderno, anotando tudo o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, para a partir daí começar a fazer o planejamento das atividades baseado no que está acontecendo ali em tempo real. Você vai dentro da horta trabalhar com as dificuldades que eles têm. Então, alguns têm dificuldade com tatos, outros têm dificuldade com cheiro, outros têm dificuldade com textura da terra ou textura das plantas. Às vezes, ele não quer encostar a mão na terra, mas se você molhar a terra, ele encosta. Então, nós começamos a trabalhar alguma coisa com argila para ele tentar moldar alguma coisa, mas ele já corria lavar a mão, tinha dificuldade para lidar, né? A questão de cheiro, tem cheiro que eles gostam, cheiro que eles não gostam. Então, ter plantas aromáticas, flores na horta é importante para você ir ver o que ele gosta, o que ele não gosta. Pra você ver como que é as coisas. Eu levei uma máquina de algodão doce e alguns alunos autistas não conseguiam comer algodão doce. Assim que encostavam a mão no algodão doce, começavam a chorar e você punha na boca para ele tentar sentir o gosto, também não conseguia. Era impossível ele comer, ele não gostava da textura, né? Então, essas questões a gente tem que ir trabalhando aos poucos e ele precisa evoluir, porque na vida ele vai ter que trabalhar com algumas coisas que você não vai ter a vida inteira um mundo cercado, preparado só para ele. Para a questão daí, dificuldade de textura com terra, né? Pode-se usar luvas, então aqui você vê as crianças com luva mexendo na terra, então eles estão lá cavando, procurando minhoca, estão molhando, eles estão interagindo. Lembrando que bem que a horta na escola não tem a função de produzir, ela tem que produzir conhecimento. Não interessa se eles quebraram um galho, se eles puxaram, se eles desenterraram, eles estão aprendendo, tá? Eles estão olhando, eles estão observando. Normalmente ele vai enxergar as coisas muito antes do que o professor, mesmo aqueles que não falam, eles vão pegar você na mão, arrastar para mostrar o que ele achou lá na horta. Então, em cima disso, você vai acompanhando a atividade. E até é engraçado, quando eu chegava na escola e passava na frente da sala de aula, essas crianças com TEA já me viam na porta e já levantavam e vinham para a porta já para ir para a horta. Mesmo sabendo que não era hora de ir para a horta, eles já queriam para lá. Tanto que eu tinha assim uma certa cautela em passar na frente das salas, porque eles já viam, tinham até um que ele grudava em mim, me escalava e abraçava o meu pescoço para ficar comigo para levar para a horta. Então, para você ver como a horta é um instrumento muito bom aí para trabalhar, né, com a criança aí na questão educacional. Uma outra coisa legal é deixar eles, soltar eles para observar. Então, é bom ter bastante lupa, porque você ensina que através da lupa ele enxerga o bichinho que é muito pequeno. E aí ele sai olhando a folha, olhando a flor, procurando o bichinho. É importante ter bastante, por quê? Porque você vê que tem alunos que ele não quer uma lupa só, ele quer duas. Então ele pega uma em cada mão e não solta. Não tem jeito. Para você tirar a lupa da mão, então eles vão aí observando o ambiente, vão olhando os bichinhos que tem na horta.
E o encantamento, a alegria quando ele consegue enxergar um bichinho que está muito pequeno. Então ele já vai na caixa de lupa assim que entra na horta para observar e aí você deixa ele. Essa parte de experimentação é importante, porque a partir daí você vai começar a ensinar palavras para eles, você vai começar a explicar o que ele está vendo e é muito interessante. Então tá aqui, ó, ó, todos aí com uma lupinha, tentando procurar alguma coisa. Então, isso daí simularia um primeiro dia, primeiro contato com a lupa, onde ele está tentando primeiro olhar o que é aquilo que está na mão deles. E aos poucos você vai lá mostrando para ele olhar através do vidrinho e ver que ele mostra os bichinhos ou a planta bem de pertinho. Então, a partir daí é uma alegria só, porque eles vão ficar o tempo todo buscando, isso deixa eles bem focados nessa atividade. E essa questão da experimentação. Eu tenho também um microscópio digital aqui, ou uma lupa digital, onde a gente pegava um pouco de terra e jogava lá para eles enxergar os bichinhos que a gente não enxerga que está na terra. E é muito legal, a quantidade de bichinho que tem numa terra de horta é enorme, né? Então, essa percepção do mundo é muito importante para o desenvolvimento aí da criança. Então, tá aqui as crianças tudo contente, procurando bichinhos, e depois vocês vão ver o que eles conseguem achar com essas lupas na horta. Aqui já entra a questão do hiperfoco. Você já vê que tem aquela criança que a primeira coisa que ele quer ver é achar a joaninha, porque ele gosta da joaninha. A partir daí você vai ensinar para eles matemática, vai ensinar números, vai ensinar, porque você vai devagarzinho, por exemplo, ele tem quantas pernas? A joaninha tem 6 pernas, então você 6 pernas tem aqui 8 pernas, né? 4 pernas desse lado, 4 pernas do lado de lá. E aí você soma 4 mais 4, 8. E você vai ensinando a contar, ensinando a somar. Você vai também ensinar a contar quantas pintinhas tem, né? E aí você começa a entender aqui o instrumento que você tem aqui para ensinar outras coisas, né? Ensinar as cores, né? E aí ele vai olhando os bichinhos. É até bom, porque com a lupa ele enxerga o bichinho um pouco de longe, então não tem o risco dele querer pôr muito a mão, a não ser aqueles que você vai vendo que não traz risco nenhum, tá? Tem alunos aí que tem hiperfoco aí por bichinho como a aranha. Nossa, tudo é aranha, tudo fala aranha, o tempo todo fala de aranha, quer ver foto de aranha, quer ver onde tem aranha na horta. Então eles ficam lá olhando e aí você vai explicando para ele qual a função dele. Você pode até tirar foto da aranha e colocar para olhar lá no Google, procurar que aranha é aquela para você saber se a aranha é venenosa, se não é, explicar que não pode pôr a mão na aranha. E aí você vai entender os bichinhos que são capturados pela aranha, que é o alimento dela, como que ela faz, qual é a função dela lá na horta, né? E a partir daí você vai ensinar a mesma coisa. Quantas pernas tem a aranha? Quantos olhos tem uma aranha? Vai entender todo o ciclo dela de reprodução, como que ela prende um inseto, né? Então, isso é uma outra coisa muito legal. Aqui, ó, a teia formada e várias aranhas aqui, isso aparece bastante. E tomar cuidado com aranhas que dão em madeira, tijolos, né? Essas aranhas normalmente aí causam algum problema. Então, é essa aranha que forma a teia que faz lá na horta e você vai acompanhando.
Tá? Você pode ver que tem aranhas coloridas, tem até umas aranhas bem bonitas, né? E a partir daí você vai trabalhando esse hiperfoco, ensinando conteúdo, ensinando palavras, ensinando a escrever, baseado na aranha. Então, o nome da aranha, você pode até passar, tem um desenho animado de uma aranha com os filhotinhos, que você pode passar o desenho animado, e aí pode dar um nome para a aranha, e aí vai ensinando a escrever, ensinando a fazer conta, dá para trabalhar várias coisas aí dentro desse hiperfoco dele. Então, os que gostam de Joaninha são assim, você vai ensinar para ele qual é a função da Joaninha, né? Então aqui eles estão olhando a Joaninha aqui embaixo comendo pulgão, né? Então aqui eu pedi para a IA gerar uma Joaninha bem grande, com as crianças olhando ao fundo, e a Joaninha comendo pulgão. Então o pulgão é um inseto sugador que danifica a nossa horta, porque ele suga a seiva. E tem pulgão preto, pulgão cinza, pulgão amarelo, tem de várias cores, pulgão branco. Então você vai trabalhando esse tipo de pulgão e vai entender qual o papel da joaninha. Então uma joaninha come até 2.000 pulgões por dia. Então, onde tem o pulgão acaba aparecendo a joaninha. Por isso que é importante não passar veneno na horta, porque se você matar o pulgão, não tem joaninha. Então você vai controlando o excesso, mas sempre deixando ter um pouquinho de praga para poder ter o predador. Dá para ensinar que a joaninha tem duas asas, uma asa que é dura, né, que é essa casca da parte de cima, e embaixo tem a asa que ela voa. Então tá aqui a joaninha se alimentando bastante de pulgão. Então, joaninha tem joaninha vermelha de pinta preta, joaninha preta de pinta vermelha, joaninha só preta. Tem uma infinidade aí de tipos de joaninha. Aliás, nos Estados Unidos é normal você comprar joaninha no correio, vem numa caixinha para você soltar na sua horta, porque tem regiões que é muito fria e o frio acaba matando a joaninha. Então você compra e solta de novo na primavera. Então tá aqui a joaninha se alimentando aí de pulgão, uma folha acho que de couve, né? E as crianças já vão correndo procurar achar a joaninha. E aqui a joaninha também numa outra planta aqui, comendo pulgão, e eles olhando ela, ajudando a gente aí a defender a nossa horta. A mesma imagem, né, com focos diferentes, né? O pulgão normalmente fica na parte de baixo das folhas, então às vezes você não enxerga o pulgão está embaixo, mas a joaninha está lá. Só que é o seguinte, dentro desse universo da horta, o pulgão também tem quem defenda eles. Então, existe aí a formiga doceira. A formiga doceira, o pulgão tira a seiva, que é doce da planta, e escorre através dela, e aí a formiga doceira vem beber esse líquido. Então, o que faz? Ela fica lá defendendo o pulgão. Se você jogar água numa folha cheia de pulgão e o pulgão cair no chão, a formiga doceira vai catar o pulgão e trazer de volta. Aliás, tem casos da formiga doceira e derrubar a joaninha. Ela fica mordendo o calcanhar lá da joaninha para desequilibrar ela cair, né? O famoso calcanhar de Aquiles, né? E aí derruba a joaninha. Então, eles trabalham num processo que chama simbiose. Isso aí, se estiver observando na horta, você vai ver isso acontecendo lá na prática. Então, eu pedi para a IA aqui colocar o pulgão em destaque, com as formigas doceiras aqui
limpando ela, tirando, bebendo o açúcar da seiva e interagindo. Às vezes você não vê o pulgão, mas se você vê na folha subindo formiguinhas pretinhas, pode ir lá, que tem ou tem pulgão ou tem cochonilha, porque ela está indo atrás do açúcar que esses insetos estão deixando na folha. Outros já vão procurar grilos, gafanhotos, e aí você vai trabalhar cores, tem vários tipos, tamanhos diferentes. Então eu tirei a foto de um gafanhoto verde e amarelo de patinha azul. Então dá para se levantar isso. Tem uns grilos aí de plástico aí que você pode ter para eles brincarem. Você pode até colocar, ó, ele tem asa, mas ele, em vez de voar a curta distância, ele prefere pular, por isso que ele tem uma perna muito grande. Essa perna grande é para ele poder saltar, tá? Aqui, um grilinho na mão, né? Eu falei dos grilinhos de plástico, né? Para eles poderem olhar. E a questão do disfarce, né? Esse grilo, por exemplo, se você colocar aqui na planta verde, você não enxerga ele, né? Então ele está adaptado ali para se camuflar. Outra questão aqui é a formiga, né? Na verdade, aí a formiga é o primeiro agricultor do planeta Terra, né? Então, uma vez numa escola aí, me ligaram para mim e falou: Marcos, o que, que a gente vai fazer? As formigas estão comendo toda a horta, estão acabando com a rúcula. O que, que nós vamos fazer para matar a formiga? Eu falei: não, nós não vamos matar a formiga, nós vamos dar aula de formiga. Então nós vamos ensinar como que é o formigueiro, como que é a sociedade. Quando ela corta essa folhinha, a formiga saúva, ela não come folha. Ela leva a folha e dentro lá do ninho dela ela tem panelas, e cada panela tem uma função. Então tem a panela onde fica a rainha, onde ela vai botando os ovos e criando as novas gerações de formiga. Tem as formigas jardineiras, que ela pega essa folha que essa cortou e leva para lá para colocar um fungo que cresce nessa folha, ela embolora, e esse bolor que é o alimento da formiga. A formiga não come folha. Então, e tem lá também o cemitério, tem o depósito de lixo, é tudo muito bem organizado. A formiga dentro, ela é muito limpa. Aliás, na entrada do formigueiro ficam umas formigas que ficam limpando a outra para não deixar nenhuma formiga levar contaminação lá para dentro. Então, até a gente falou que tem gente que come formiga, no caso da tanajura, tá? Tem animais que comem formiga, o caso do tamanduá. Então deu para trabalhar formiga quase um semestre, de tanta informação que tem baseado aí na questão das formigas saúvas. Elas ajudam a melhorar o solo, tem uma importância ecológica muito grande. É lógico que se eu tenho uma plantação para ganhar dinheiro, para comer, eu não vou querer que ela destrua. Então o que, que a gente faz? A gente mata o fungo que ela se alimenta, através de iscas, né, fungicidas, e aí ela acaba morrendo de fome. É o jeito que a gente faz para controlar, tá? Então, e dá para falar de outras coisas aí, a questão do equilíbrio ecológico. Normalmente onde aparece muita formiga é porque tem solo degradado. Aqui faz uma atividade, né, onde as crianças estão colocando folhas na boca do formigueiro. Então, em vez dela ir atacar a horta, todos os dias eles vão lá levar a folhinha e dar comida para ela. Falar: você não precisa atacar lá, eu trago aqui. Tá? Até teve um senhor uma vez numa horta comunitária que fazia isso. Ele dava folha de abacate todo dia para as formigas que tinham lá, e elas não entravam para dentro da horta. Existe aqui a questão dos
os animais que aparecem na horta, mas que só aparecem à noite. Então você não consegue enxergar, você só vê as folhas comidas aqui, e os rastros, né? No caso da lesma, ela deixa um rastro prateado que mostra que ela esteve lá. O que a gente faz para as crianças conhecerem? Ou debaixo de folhas, onde ela está escondida, ou a gente coloca um saco de estopa molhado com água e leite, ou alguns usam até um pouco de cerveja diluída, né, que atrai ela, e quando vai amanhecer o dia, ela vai debaixo desse saco, que está úmido, escuro, e vai se abrigar até chegar a próxima noite. E aí você levanta e eles vão ver os bichinhos que aparecem lá. Aí você, com uma luvinha, pega esses bichinhos, né? Joga no saco e leva para o lixeiro para jogar fora. Não vai fazer maldade de jogar sal na lesma para ensinar as crianças a ver o bicho derretendo, não, que aí já é muita judiação, né? Outros animais que vão aparecer nessa imagem aqui tem pulgão. Tem aqui na parte de baixo tem um grilo, tem uma lesma que não devia estar aí, né? Porque já clareou o dia, tem uma lacraia, parece piolho de cobra, bastante bichinhos que aparecem aí no ambiente da horta escolar. Outra coisa muito legal, eu até tinha na horta aqui, era uma placa amarela com uma cola entomológica, uma cola que o inseto fica grudado. E nessa placa eu deixei uma lupa e as crianças já entravam e iam pegar a lupa para olhar que inseto tinha pego lá. Então aqui dá para ver os insetos que apareceram na horta, que a gente não consegue ver. Como ele vem atraído pela cor amarela, eles ficam grudados nessa placa. E aí dá para identificar tudo que tem. Aí tem praga, tem predador, tem uma lagartixa que não é inseto. Até uma professora uma vez na placa viu que tinha uma lagartixa e as crianças foram perguntar: lagartixa é inseto? Porque era uma placa para capturar inseto. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos uma história falando sobre a lagartixa preguiçosa, que ela viu que tinha muito inseto lá dando bobeira. E ela falou: não vou caçar não, aqui está tudo pronto. Aí ela foi pega pela placa e acabou morrendo grudada lá na placa. Então, essa daqui também é uma ideia bem legal. Você pode comprar essas placas entomológicas amarelas no Mercado Livre, ou a cola propriamente dito, que você pode pintar garrafinhas, pode pintar qualquer coisa com essa cola e ela vai ajudar a atrair os insetos. E isso aqui é uma coisa que chama muita atenção, porque muito daquilo que você não vê na lupa fica grudado, inclusive os insetos que aparecem noturnos, né? Então aí você tem todo tipo de inseto que foi pego na plaquinha. E aí você pode identificar por turmas, cada turma dizer que tipo de inseto apareceu lá. E além de ajudar a controlar as pragas da horta, porque o inseto que ficou grudado aí não está atacando lá. Embora que tem joaninha. É até engraçado que quando eles descobrem que a joaninha é boazinha, e eles veem a joaninha grudada na placa, eles ficam com o dedinho tentando salvar a joaninha, porque a joaninha é do bem. Então tá aí a ideia de você trabalhar. É evidente que tem muita coisa ainda para trabalhar em horta com crianças aí autistas. É um instrumento pedagógico muito legal, que eu acho que precisava intensificar mais. Se eu até conseguisse mais apoio, a gente poderia até conseguir montar um projeto para poder registrar tudo o que está acontecendo. Isso aqui foi uma percepção muito curta do que dá para fazer, mas eu sei que dá para fazer muito mais coisas. Dá para fazer gincanas, caça ao tesouro, dá para fazer um monte de coisa com eles lá e aprendendo junto com eles a maneira correta de ensinar e passar conteúdo. Ou independente daqueles em grau mais elevado, que fica difícil
você ensinar questões mais complexas, mas você consegue trabalhar essa questão da interação aí com a questão ambiental, ajudar a acalmar um pouco, né, e ajudar a desenvolver um outro lado para que seja mais fácil aí para a escola ou para os pais poder lidar, que esse é um problema que veio, não vai embora e a gente ainda tem muita coisa que estudar. A educação na horta é possível e serve de instrumento de inclusão do aluno com TEA na escola e na comunidade. Obrigado pela atenção.